Bom, gente, e nós vamos conversar hoje com o Dr. Júlio Pereira. Ele é neurocirurgião, porque vocês viram, né? A ex-primeira-dama, Marisa Letícia, teve morte cerebral em razão de complicações causadas por um AVC, um acidente vascular cerebral. Ele já falou algumas vezes sobre o assunto no programa e até aneurisma. E quanto mais informações você recebe sobre esse assunto, melhor. A ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, de 66 anos, morreu no dia 3 de fevereiro no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Dona Marisa estava internada desde o dia 24 de janeiro, quando sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico, provocado pelo rompimento de um aneurisma. De acordo com a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, a cada ano, 17 milhões de pessoas têm um AVC no mundo. Mais de 6,5 milhões morrem e 26 milhões vivem com incapacidade permanente. Olha, gente, segundo a Organização Mundial da Saúde, o acidente vascular cerebral é a terceira maior causa de morte na população adulta no mundo. Fica atrás apenas do câncer, né, e do infarto. Então, eu estou aqui ao lado do neurocirurgião, Dr. Júlio Pereira, que vem lá de São Paulo participar do nosso programa. Sim. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela presença, viu? Doutor Júlio, por que às vezes um médico descobre um aneurisma que é considerado pequeno e deixa como está? Quer dizer, esse aneurisma não é tratado? Perfeito. Excelente pergunta, Claudete. O que é que acontece? Primeira coisa é a gente diferenciar quando a gente fala AVC. Tem dois tipos básicos. O isquêmico, que ele é muito mais comum em 80% da população. O que é esse? Esse é o que? O cérebro da gente sofre porque o sangue não chega. Então, é como se uma veia fosse entupida. Eu gosto de fazer um comparativo muito com o infarto, né? Que é o quê? O sangue não chega no coração, o coração, uma parte do músculo morre. No cérebro acontece a mesma coisa. Então, a grande maioria dos casos vai ser desse tipo. E existem casos mais raros e mais graves, que foi como que aconteceu, que é o AVC hemorrágico. O que é o AVC hemorrágico? Ele é, algum vaso estoura. Na grande maioria das vezes é um paciente que ele é hipertenso e tem um AVC hemorrágico, que a gente diz hipertensivo. Mas esse, ele estoura, o que estoura? É um aneurisma ou é um vasinho? Isso, aí tem esses dois tipos. Tá. Esse hipertensivo é por uma hipertensão crônica, algum vaso estoura. Não necessariamente um aneurisma. Tá. É um aneurisma que é causado por essa pressão alta. Sim. E tem um aneurisma cerebral, que é a hemorragia subaracnoide, que é o tema que está sendo mais discutido agora, que é justamente isso. A pessoa nasceu com uma malformação no vaso e algum vaso, que eu gosto de fazer um comparativo como se fosse uma tubulação, né? A gente tem um tubo que o sangue passa e algumas pessoas elas têm uma tendência genética de ter uma fragilidade desse vaso. E esse vaso, que é a sua pergunta agora que eu estou respondendo, por que quando trata, quando não trata, né? Mesmo percebido, né? Mesmo percebido. Descoberto. Essa sua pergunta é uma grande pergunta que a neurocirurgia tem feito durante os anos. Porque o que é que acontece? Quando o aneurisma rompe, ele é uma doença de alta mortalidade. É difícil a gente encontrar na medicina doenças tão graves. Para você ter ideia, 50% das pessoas morrem ou ficam com sequela muito grave quando o aneurisma rompe. Então, a pergunta vigente, isso é tema de congresso mundial, tudo de neurocirurgia discute isso. Quando você descobre o aneurisma, quando você opera ou faz a endovascular ou a cirurgia e quando você acompanha. A literatura médica tem ganhado corpo nessa área. Então, já tem trabalhos acompanhando alguns pacientes e os médicos usam critérios para dizer qual caso pode ser acompanhado e qual caso precisa ser tratado. Mas ainda é um tema muito controverso, que eu costumo dizer para os pacientes, né? O médico, infelizmente, a medicina é matemática, então a gente fala risco de. Alguns pacientes, ele tem um aneurisma pequeno, com a baixa chance de sangramento, calculando pelos scores, mas o aneurisma sangra, né? Então, você tem que discutir muito bem para o seu paciente. Caso a caso. Caso a caso. E o médico dá para calcular o risco, pela localização do aneurisma, pelo tamanho. E essa decisão não é uma decisão simples. Por quê? O procedimento também tem riscos, né? Nós já vimos, assim, pessoas muito jovens, vítimas fatais de aneurisma. Isso quer dizer que essa má formação, assim, né? Nessa tubulação, ela pode acontecer em qualquer época da vida. Em qualquer época da vida. A pessoa pode nascer com ela
e nem a causa-morte ser aquela. Perfeito, excelente pergunta. A maioria dos aneurismas, ele rompe com 40 e pouco, 55 anos de idade. Essa é a faixa, o pico que a gente diz, uma pessoa tem uma hemorragia subaracnoide. É nessa faixa, de 40, 55, 60 anos. Mas, geralmente, o paciente já tem isso há muitos anos. O que está acontecendo hoje com a medicina? Para você ter ideia, eu estou falando que é uma doença grave, gravíssima. Os exames têm melhorado de qualidade, a gente já conversou isso. Sim. A ressonância da década de 90, que se popularizou aqui no Brasil, e os médicos estão achando cada vez mais. Para você ter ideia da estatística, hoje se considera que o aneurisma ocorre em 1 a 2% da população. Então, é uma doença que o aneurisma ele é comum. A ruptura, que é a grande discussão que a gente tem. Então, a gente está vivendo nesse momento. A gente está cada vez descobrindo mais o aneurisma e há uma grande discussão. Qual caso você vai acompanhar, qual caso você vai tratar, são possibilidades de tratamentos. 2, a cirurgia aberta e endovascular. Ou seja, a tecnologia vai aumentando, nossas dúvidas também e opções vão aumentando, né? Mas cada caso é muito individual, pelo tamanho e localização. Nós temos aqui algumas fotos, não é? Perfeito. E o doutor vai poder explicar, inclusive, através de um filme que ele trouxe para mostrar para vocês. Perfeito. Então, aqui são os tipos da hemorragia que pode, do AVC que pode acontecer. O primeiro caso que a gente falou, né? Um coágulo de gordura obstrui. Essa hipertensiva, né? Que o paciente ele fica com hipertensão e os vasos vão ficando mal formados por causa dessa hipertensão e ele pode ter um sangramento. E também esse é grave. aqui com a gordura, ele pode estar em que parte? Em qualquer lugar. É isso que a gente vê, Desde né? que não chegue lá no cérebro. Isso. A gordura, o que é que acontece? O mesmo fator de risco para o coração ocorre para o cérebro. Por exemplo, se for daqui para cima, não sei, né? Se eu estou falando besteira. Você está falando corretamente. A depender do local do vaso que é obstruído. Vai atingir o órgão. Isso. No caso que a gente está falando, como a gente está falando de AVC, a gente tem duas opções. Ou a carótida obstrui e o sangue não consegue chegar no cérebro e a pessoa tem um AVC, ou lá dentro mesmo do cérebro, algum desses vasos... Também pode ter gordura? Pode ter gordura. É mesmo, lá dentro? É porque assim, a gente está falando de uma Olha que tubulação, perigoso, né? Então é como se fosse uma tubulação. O coração bombeia sangue, o sangue vai para todos os locais. Mas dá para fazer exame das carótidas, né? Para Dá. saber como elas estão. Então, tem exames que podem ajudar na prevenção. Essa sua pergunta, principalmente quando tem um caso de grande comoção nacional como esse, o que a gente tem visto no consultório é isso. As pessoas estão muito preocupadas. Chama atenção, não é? Chama atenção porque é uma doença muito súbita e muito grave, né? Em alguém que, a princípio, está assintomático, né? E é normal, assim, uma pessoa, ou normalmente acontece mesmo, de ter o AVC e depois ter a trombose venosa profunda? Ou nem sempre está interligado? Perfeito. São doenças diferentes. A trombose venosa profunda ocorre mais frequente em um paciente que tem AVC, porque ele às vezes fica debilitado, não se movimenta e principalmente na perna, aquilo se acumula e ele tem uma trombose. Já é um motivo para ter outra complicação. Isso, é uma consequência, é uma complicação. Então, informação importante dar em seu programa que tem grande repercussão é dizer quais pessoas precisam fazer exames para descobrir se tem aneurisma ou não. O que está acontecendo no consultório é isso, né? As pessoas descobrem, a gente fala, como já sabia antes, como é que a gente faz para descobrir? O que é que a gente fez? A literatura médica, a gente não pode fazer screening na população, todo mundo sem sintoma. A gente faz pessoas que têm uma história familiar de aneurisma e o médico individualiza caso a caso baseado no sintoma que o paciente tem. Porque é genético, hereditário? Ele é hereditário. É hereditário. Então, casos na família, essas pessoas devem se cuidar um pouco mais. Devem procurar o médico, o neurologista, o médico da família para ele avaliar. No seu caso, vai precisar. E a gente vê Isso é através de tomografia? Isso. A gente de ressonância? Perfeito. Você falou os dois exames que podem. Tem a angiotomografia e a angiorressonância. Qual a diferença? É que ele vai estudar o vaso do cérebro. É um exame não invasivo, não é que nem a angiografia, e que ele serve desse screening quando é necessário. O paciente que tem rins policísticos também aumenta a incidência. Quem mais? Basicamente são esses casos. Tem outras síndromes, elas são muito raras que podem estar associadas também. Tem um filme aí, Felipe, quer colocar? Vamos ver então. Esse é o AVC isquêmico, então quando falta sangue no cérebro. Isso, é. Pode rodar. Isso. O pessoal da produção, achei bem interessante eles mostraram que é justamente isso, né? Um vídeo mostrando isso. Se o sangue não vai conseguir passar, o que é que vai acontecer para frente? Aquele cérebro lá para frente não vai receber sangue, ele vai morrer. Quanto tempo o cérebro consegue ficar sem receber sangue? Isso, como o AVC é de um vaso específico, então não é o cérebro completo, né? Então é uma região que vai ficar afetada. Vai ficar afetada. Mas é assim, o tempo é curto? É curto. Para você ter ideia, quando a gente fala do tratamento
momento do AVC, a trombólise, ela deve ser feita nas primeiras horas, para justamente essa pergunta, para o cérebro não ter um dano irreparável, né? Então, a pessoa teve um sintoma, um braço ficou fraco, a fala dificultosa, tem que ir no pronto-socorro. No caso do AVC hemorrágico, com a cefaleia súbita, também tem que ir no pronto-socorro. Mas cefaleia, você quer dizer uma dor de cabeça muito forte, diferente daquelas que a gente tem? Isso, perfeito. É bem diferente? É muito diferente. É. O que acontece é que o ser humano, cada pessoa é tolerador de uma forma diferente, né? O que eu informo para o paciente é, se ele tem uma dor que ele nunca teve antes, é a frase clássica que o paciente fala, é uma dor que eu nunca tive na minha vida, é uma dor diferente de tudo que eu tive. Corre para o pronto-socorro. Ele precisa ir no pronto-socorro. Esse prazo, doutor, entre sentir a dor e chegar ao pronto-socorro, pode salvar vidas ou deixar menos sequelas? Perfeito, sua pergunta é assim. Para você ter ideia, essa estatística norte-americana que a gente tem tanto no Brasil. Desses pacientes que eu falei, 50%, né, que chegam a ficar com sequela grave, e os que falecem, metade falecem antes do atendimento médico. Então, é uma doença muito grave, né? Por quê? O cérebro, ele está dentro de uma caixa fechada, você imagina que tem um vaso que se rompeu, aquele sangue vai estar acumulando ali. Então, de um modo geral, quando uma pessoa morre de aneurisma, se ele passou pela fase inicial e foi atendido no hospital, o que é que acontece? Aquele sangue no cérebro, ele começa a irritar. Então, tem algumas complicações que a gente chama vasoespasmo, hidrocefalia, por isso que muitos desses pacientes precisam colocar um catéter para monitorizar a pressão intracraniana e também drenar o líquor. Isso que nós estamos vendo, o que é? Isso. Esse agora vai começar o AVC hemorrágico, que é o que a gente está dando ênfase agora, que é justamente isso, tá vendo? Aí é um aneurisma que estoura. Que estourou. Ele tem de vários tamanhos? Um aneurisma pode ser desde muito pequenininho até tomar um espaço muito grande dentro do... Perfeito. Para você ter ideia, o cérebro da gente é um dos órgãos mais vascularizados que a gente ocorre. Então, potencialmente, qualquer um desses vasos podem ter um aneurisma. Então, a gente sabe que algumas localizações são mais frequentes. Aonde? Na região onde tem uma turbulência dos vasos. Então, onde os vasos eles se bifurcam. Então, vem uma artéria grossa, de repente, ela se divide aqui. Então, essa pressão batendo, a pessoa com a tendência genética de ter fragilizado, ele faz essa bolinha, né? Que é o aneurisma. Que é justamente isso aqui. Tá vendo? Que aí acaba se rompendo. Por quê? Se ele está mais frágil, né? E a pessoa, às vezes, ela tomou um susto, a pressão subiu muito, ela é tabagista. Problemas psicológicos podem levar a isso? Por exemplo, uma pessoa que ficou numa situação de estresse, ela tem o aneurisma, tá lá. Né? Tudo bem, entre aspas. Né? Aí ela tem uma situação de muito estresse na vida, ou isso daí, né? Leva um susto muito grande, ou a pressão deu aquele pico, estoura por isso? Perfeito, excelente pergunta. O que é que acontece? Eu não te falei que a gente tem que saber o risco de um aneurisma romper, então a gente olha alguns fatores de risco. Quais são os fatores de risco clássico para predizer uma ruptura? O tamanho, o formato e fatores como tabagismo, porque o tabagismo fragiliza o vaso, a hipertensão arterial e tem os outros que a gente diz que ainda estão em estudos, mas a grande maioria dos médicos, eu inclusive, acredito que eles estão relacionados sim à ruptura. Vou te dar um exemplo. Quando um paciente chega no pronto-socorro com uma dor de cabeça súbita, quando a gente tem uma doença, a gente busca uma causa para ela, né? Explicar o que é que aconteceu, né? Então, de um modo geral, o paciente refere ao médico. Eu tomei um susto por isso, eu estava no sanitário fazendo uma força muito grande. Então, todas essas situações que há um aumento de pressão, eles podem ser um fator preditor. Desse jeito que eu estou te falando. Na evidência muito clara na literatura do tabagismo, da hipertensão, os outros fatores relacionados ao estresse... O tabagismo, mas é uma coisa no decorrer dos anos. No decorrer dos anos, isso. Né? Que aí vai fragilizando e pode romper. Perfeito. E até porque é muito óbvio, né? Apesar de eu dizer que há uma fragilidade nessa evidência dessa relação, você tem um vaso mal formado. Se a pressão sobe, aquela região mais frágil, ela vai estar... Quantos quilômetros tem de caninho ainda? É difícil, assim, eu vejo porque acho que é quilômetros, né, gente? Você está correta mesmo. Alguns locais colocam isso, mas eu digo o seguinte, que o cérebro ele é todo vascularizado, porque qualquer regiãozinha dessa que fique sem vascularização, esse paciente vai ter algum sintoma. Nem se sabe. Então, não tem como a gente... Alguns colocam, Nossa, né? Então, isso que é o mais curioso que a gente vê do cérebro é isso. E quando a gente fala de aneurisma, que é o que as pessoas estão perguntando, é isso. Que esse que é o dilema que a gente tem. Uma doença relativamente comum, se a gente for pensar, 2% da população pode ter. A gente há a pergunta, quando se trata ou não, e é muito individual, é de caso a caso. Eu gosto, né, no mundo Google, e que você está ativa e tal, rede social, se você coloca no Google, né, fatores preditores de ruptura de aneurisma, score para risco de ruptura de aneurisma, tem lá
O médico analisa, eu tenho no meu iPhone, eu mostro para os pacientes, né? Você marca os critérios e alguns estudos, né? Fezes, tem alguns trabalhos que eles estudam justamente isso. Mas é o que eu falo, né? Tem que individualizar. Os estudos pegam grande parte da população e calculam, mas é caso a caso. E o principal é como tratar, que os pacientes também têm questionado muito, né? Qual paciente é bom para uma cirurgia, que é a craniotomia, para clipagem de aneurisma? Dá para fazer, que você já até explicou aqui no programa, né? Mas também é individual. Individual. Ou a endovascular, que tem crescido muito indicação, que é aquela que coloca o catéter. Que a gente também mostrou aqui no programa, que ele vai, não é? Lá abre, não é? Isso, no caso ele bota como se fossem umas molinhas para fechar aquele vaso que tá. Isso, aquele vaso que tá. Tem várias técnicas, tem da molinha, tem o stent, o diversor de fluxo. Mas mudou muito a medicina, né? Quer dizer, o tratamento também está passando. O que é difícil, eu falo com todo paciente, eu falo, imagine, pra gente que é médico com a dificuldade, por quê? A evolução não para. Então, eu estou conversando com você agora, está saindo trabalhos com novos stents, novas técnicas, né? Então, assim, é muito individual. O que eu falo para todo mundo é importante você estar no serviço, que seja possível ter as duas opiniões, né? A clipagem, que assusta todo paciente, então na cabeça de todo mundo fala assim, o mais moderno é da molinha, então é sempre da molinha? Não, é caso a caso. O da clipagem abre o crânio? Tem que abrir o crânio, você tem que retirar o flap do osso, chegar nessa parte do cérebro e se coloca um clipe. Aí fecha o vaso. A torneirinha, o vasinho que pode explodir. Perfeito. Interessante. Tem perguntas para você no WhatsApp, nós vamos a elas, porque de repente ali dá para você explicar um pouco mais desse tratamento. Fátima, boa tarde. Cláudia, gostaria de saber qual exame preciso fazer para saber se a pessoa está com aneurisma cerebral. Ficou todo mundo preocupado, né? Caso constatar o aneurisma, já pode ser retirado antes de vir ter um AVC no futuro? Ela é a Fátima de Curitiba, Paraná. É curioso que as pessoas captam a intenção e a pergunta científica também. Esse é o grande questionamento. O que a Fátima perguntou é que o mundo todo... A ciência está perguntando. O que a gente sabe é, primeira pergunta dela, né? Qual exame faz? Ressonância, angiorressonância e angiotomografia. A pergunta que ela não colocou é quem precisa fazer, que eu já falei, né? História familiar, uma cefaleia súbita, alguma novidade desse jeito, né? E quando constata o aneurisma, excelente pergunta dela. Para prevenir que o aneurisma se rompa, você trata ele. Todo mundo precisa ser tratado, o médico vai individualizar o caso. Por quê? Todo o procedimento tem um risco. Por mais que a medicina tenha evoluído, você abrir o crânio de uma pessoa, colocar um clipe, você ir por um cateter e colocar uma molinha, também existe um risco quanto a isso. E às vezes ele pode ser tão pequeno, tá ali num canto tão quieto, que é melhor não mexer? Perfeito, sim. Então, assim, a grande debate é essa sua pergunta, né? E nos congressos há um debate grande sobre isso, né? A gente está referindo que os aneurismas muito pequenos, eles têm uma taxa baixa e você tem esse score que ajuda. Todo paciente eu falo para ele, se eu tivesse no seu lugar, com todo o conhecimento que eu tenho, e eu tivesse um aneurisma pequeno, haveria um questionamento e eu ia gerar dúvidas quanto a isso, né? Ia me perguntar também, Ia me perguntar, porque quando rompe é muito grave, né? Então é importante as pessoas entenderem isso, assim. A Cláudia Finato diz cisto no cérebro, né? No cerebelo, aliás. Isso. Pode causar AVC? É a Cláudia Finato de São Paulo. Beijo, Cláudia. Excelente pergunta. São doenças diferentes, né? Então, assim, às vezes, para simplificar, os pacientes referem tudo como AVC. Porque o AVC é tão comum, alguém perdeu o movimento e fala assim, ele teve, paciente meu às vezes me refere, né? Ele operou o tumor e teve um AVC. Às vezes não foi AVC, às vezes a localização do tumor que levou aquele déficit, né? Então, o cisto não leva a um AVC, não tem que comprimir um vaso. E no cerebelo, o que é? Isso, o cerebelo é o órgão responsável pelo equilíbrio. Então, às vezes, uma parte dentro do cérebro que é responsável, na região posterior. E pode ter cisto lá ou em qualquer parte do cérebro? Pode ter, é um local bem comum de ter cisto, na região da fossa posterior, que é onde está o cerebelo, e na região temporal também. São os dois locais que a gente vê mais frequente. Pode-se ter um cisto tão grande que leva a compressão e leva a AVC? Sim, mas provavelmente a pergunta dela está relacionada mais ao cisto do que um possível AVC. Tá. Mas ele pode trazer prejuízo? Pode. Alguns cistos, se eles começam a crescer, o cisto acontece, a mesma coisa que você está conversando com o aneurisma, né? É um achado comum no exame de ressonância. Na grande maioria das vezes, se o paciente não tem sintoma, o médico só acompanha. Diferente do aneurisma, que é um vaso e que rompe, é muito grave, o cisto é só líquido. Então, a chance de ter uma complicação grave por um cisto é menor. E ele pode dar não só no cerebelo, mas em vários locais. A Eliette de Santos, olá Claudete, boa tarde. Eliette, 47 anos, sou de Maceió. Eliette Santos de Maceió, Alagoas. Doutor, eu tenho trombofilia.
mesmo tomando anticoagulante, tem um risco elevado para um AVC? Isso, excelente pergunta. Algumas doenças, a gente está falando de AVC de maneira geral, falei de gordura, de tabagismo, algumas pessoas têm doenças que predispõem a AVC. Então, o que é que o médico faz? Ele, que é o termo que usa leigo, né? Afina o sangue para evitar que aquela pessoa tenha uma isquemia. E o sangue tem que ser fino mesmo? Isso, na verdade, não. Ele muda os fatores de coagulação. Ah. Então, a pessoa tem menor chance de ter a trombose, por outro lado, aumenta a chance de ter um sangramento. Então, o paciente, às vezes, usa anticoagulante, ele diz que bate e fica muito roxo, né? Ah. Então, tem esse risco um pouquinho elevado. Ele zera o risco? Não. Ele aumenta um pouquinho a chance de ter uma hemorragia e ele reduz a chance de ter uma trombose. Ela deve estar acompanhando muito próximo ao médico, porque ele vai dosando o nível de alguns fatores. E tem que ter esse acompanhamento. Tem que ter. Né, Eliette? Então, é importante que você Isso. continue com ele. Bom, doutor, eu queria, então, as suas explicações finais. O doutor Júlio Pereira é médico da Beneficência Portuguesa e também do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e traz aí as informações, mais uma vez, no programa. É sempre uma alegria te receber aqui sobre AVC, porque quanto mais perto a gente ficar, né, esses sintomas, já sabemos que tem que correr para o hospital, que 1 segundo pode fazer toda a diferença. As suas considerações finais aí para o nosso público, por favor. O que é mais importante saber? Só situações específicas são necessárias, uma triagem para saber se a pessoa tem ou não. Uma vez descoberto o aneurisma, ela tem que ter uma conversa franca com o médico para ele botar dentro dela qual é o risco desse aneurisma romper, qual o risco do tratamento e eles decidirem junto. Não existe uma fórmula mágica de dizer todo aneurisma clipa, todo aneurisma precisa ter o tratamento endovascular, esse da molinha. Acho que essa é a mensagem mais importante e quem quer que seja na idade, teve uma dor de cabeça que fugiu ao comum dela, deve procurar um pronto-socorro porque esse atendimento pronto, ele é muito importante. Tá certo. E fique esperto, né? Isso. Tem uma idade que prevalece, mas é para todo mundo. Com certeza. Obrigada, Tá doutor bom, Júlio. Muito obrigada pela presença. Fez uma boa viagem até Foi aqui. tranquilo. Espero que faça uma boa viagem de retorno também. Contatos do doutor Júlio aí no vídeo para vocês, né? No site tem alguma informação Tem sobre isso informação. também? Inclusive, sobre eu coloquei esses scores para o paciente pergunta, né, qual o risco. Que bom. Porque assim você pode consultar mais agora, né? No www.julio Pereira, como está aí no vídeo, tá? .com. Ou através do telefone para entrar em contato com o doutor, 11 São Paulo, 3141-9550. 3141-9550. Obrigada, doutor Júlio, por ter vindo, tá?